Bom, pessoal, então essa é a aula número 7. Nós vamos agora iniciar discutindo a força de empuxo, ou o princípio de Arquimedes. Então, considere um objeto amarelo aqui imerso num fluido, num fluido azul aqui. Esse fluido aqui não está acelerado, tá? Então, eu quero calcular qual é a força total que o fluido exerce no objeto. A força aqui em cada ponto aqui da superfície do objeto é perpendicular dessa forma, né? É devido à pressão do fluido em cada ponto aqui, multiplicado pelo elementozinho de área ali e perpendicular à superfície do objeto. Eu tenho que somar todas essas forças aqui, essas setinhas aqui, essas forças, né, para obter a força resultante do fluido no objeto. Bom, isso aí, para você calcular essa soma de todas essas forças, você faz um truque. Você substitui o objeto pelo próprio fluido, pelo próprio fluido. Se isso aqui fosse o objeto amarelo fosse o próprio fluido, essas forças, as forças seriam iguais, né? As forças que estão espetando aqui no objeto seriam idênticas. Se esse objeto aqui fosse feito de, sei lá, de madeira, ou de gelo, ou de aço, ou se fosse feito do próprio fluido, pelo próprio fluido azul. Mas se fosse o próprio fluido azul, a soma dessas forças que estão aqui eu consigo calcular. Né? Eu consigo calcular facilmente porque o objeto aqui, se fosse o feito do próprio fluido, estaria em equilíbrio. Né? A soma das forças sobre ele seria zero. Né? Dessa forma, a soma de todas essas setas azuis que estão aqui, mais a força da Terra no fluido, né? Eu estou imaginando que esse troço amarelo aqui é feito do próprio fluido. Né? Então, essa é a densidade do fluido, vezes o volume deslocado. O volume deslocado é o volume do objeto. Né? A gente chama de volume deslocado porque o objeto deslocou esse pedaço de fluido que está aqui. Vezes G. Isso aqui é a massa de fluido que estaria aqui dentro. Né? Então, se isso aqui fosse feito do próprio fluido, essa seria a força do fluido em volta dele, que é a mesma que o objeto amarelo sente, mais a força da Terra sobre o fluido, que no caso do objeto é diferente, porque aí a massa do objeto é diferente da massa do fluido ali dentro. Né? Mas se fosse o fluido, a soma dessas duas forças aqui seria zero. Consequentemente, a soma das forças sobre qualquer objeto, sobre esse objeto que está aqui, a soma de todas essas setas que está aqui é igual ao negativo do peso do volume de água, o volume de fluido, né? Igual ao volume amarelo, vezes G. Isso é o peso, só que tem um sinal menos, aponta para cima. Né? Então, a força de empuxo que um objeto qualquer experimenta o peso de água, é o peso do fluido, né? Esse aqui, a densidade do fluido vezes o volume deslocado é o peso é a massa de fluido deslocado, né? Vezes G é o peso do fluido deslocado, né? E essa força de empuxo, que é a soma daquelas setinhas azuis ali, é o negativo desse peso e aponta para cima. Então, o ponto é esse, é que qualquer objeto, quando você mete uma batata aqui dentro do copo d'água, a força que a batata sente para cima é igual à densidade da água, né, vezes o volume da batata, né, vezes G. Em outras palavras, é o peso da batata caso ela fosse feita de água, entende? Mas dirigida para cima. Essa que é a força de empuxo. Qualquer objeto imerso dentro de um fluido experimenta essa força para cima, verticalmente para cima, além do peso dele mesmo, que aponta para baixo. Né? Muito bem, essa é a massa de fluido deslocado. Algumas sutilezas. O que acontece quando o objeto está flutuando, que nem esse objeto aqui está flutuando aqui na água, por exemplo? Aí, nesse caso aqui, o volume deslocado pode não ser muito claro. O que é o volume deslocado? É o volume inteiro do objeto ou só o volume de água aqui? Na verdade, esse objeto aí, ele desloca dois tipos de fluidos. Ele desloca a água, né? Esse pedaço aqui tracejado em azul é o volume de água deslocado, e aquele volume vermelho ali é o volume de ar deslocado. Cada um deles separadamente produz uma força de empuxo diferente. Né? Então, a força de empuxo é a densidade do ar vezes aquele volumezinho vermelho ali, vezes G para cima, em outra palavra, é o peso de ar naquela calotinha ali para cima, e esse volume, essa massa que está aqui, é a massa de água desse volume azul aqui.
Entende? Como a densidade do ar é muito menor do que a densidade da água, em geral essa coisa aqui é totalmente desprezível. Como a gente vai discutir depois mais adiante, força de empuxo do ar, né, a não ser em circunstâncias muito especiais, que nem no caso de balões ou coisa que o valha, né, em geral a gente ignora, mas se no caso da água, por exemplo, a densidade é muito significativa. Né? Então essa força aqui é muito importante. Então dessas duas forças, em geral, apenas o volume, no caso disso aqui ser água, isso aqui ser ar, né? Nesse caso aí, apenas a gente leva em conta o volume de água aqui, né, deslocado, que é o volume, esse volume tracejado azul aqui. Isso para um objeto que esteja flutuando. Se o objeto estiver inteiramente dentro da água, que nem eu acabei de discutir no slide anterior, aí é o volume inteiro do objeto. Né? Nesse caso aqui, quando o objeto está inteiramente dentro do fluido, foi o caso que a gente discutiu. Aqui, às vezes, surge uma dúvida no aluno que pensa assim, porra, mas de repente esse objeto aqui não está deslocando água, né? Porque aqui não tem água e tal coisa. Mas aí vale aquele comentário que eu fiz lá na primeira aula de fluidos. Né? Em geral, tem pressão do fluido aqui dentro, sim. Em geral, nessa interface aqui entre o objeto e o piso do recipiente que contém o fluido, contém o próprio fluido. Uma camada muito fininha ali, mas é suficiente para exercer pressão. Então, força de empuxo nesse tipo de circunstância, quando o objeto está no fundo da piscina, por exemplo, em geral, a não ser que seja dito ao contrário, dizendo, tem força de sucção aqui embaixo não tem água, ou coisa que vale, você supõe que aqui tem água e o objeto é como se estivesse, apesar dele estar no fundo, né, é como se ele estivesse inteiramente circundado por água. Entende? Ok, então a força nesse caso aqui é a força de impulso normal, né? O volume deslocado é o volume do próprio objeto mesmo. A gente já vai discutir situações onde aqui embaixo não tem o fluido, onde está ausente aqui o fluido, aí aparecem forças de impulso muito maiores, porque acontece um desbalanceamento daquelas forças perpendiculares aqui à superfície do objeto, tá? Mas em geral tem, tá? Qual é a condição de flutuabilidade? Então, qual é a condição para um objeto flutuar? Então, está aqui a condição para ele flutuar é que a força de empuxo que ele sente, tem que ser maior do que o peso. Né? Quando ele está inteiramente imerso pelo líquido, como está mostrado aí, isso implica para essa força de empuxo aqui, como ela é proporcional ao peso do volume de água, do volume dele feito em água, né? Então, a densidade do fluido vezes o volume dele é a massa de fluido que ele desloca. Né? Então, esse aqui é o peso do fluido correspondente a esse volume amarelo, e mg é o peso dele real mesmo. Se isso aqui fosse feito de madeira, é uma coisa, se for feito de aço, é outra coisa. É o peso real dele mesmo. Né? É a atração que a Terra exerce por ele. Mas essa massa que está aqui, que é a massa do objeto, pode ser expressa em termos de uma densidade do material. Se o material for homogêneo, é a densidade do material. Se o material for não homogêneo, que nem um martelo, por exemplo, que eu tenho um pedaço de aço e um pedaço de madeira, você tem que definir uma densidade média para fazer isso que eu vou fazer agora. Isso aí é a densidade média do material do objeto vezes o volume do objeto vezes G. Então, para acontecer que a força de impulso seja maior do que o peso real do bicho, a densidade do fluido, como você está vendo aqui, V é o volume do objeto, e G, né, V é o volume do objeto e G, então para que isso aqui seja maior do que isso, para que a força do empuxo seja maior do que o peso e o objeto vá para a superfície, a densidade do fluido tem que ser maior que a densidade do objeto. Entende? Essa aqui é a condição de flutuabilidade. O objeto tem que ser menos denso do que o fluido para ele ir para a superfície. Né? Tipo isopor, cortiça e coisas desse tipo são materiais com densidade menor do que a da água. Né? Agora, chumbo, qualquer tipo de metal e tal coisa, tem uma densidade maior do que a água, ele vai para o fundo. Né? A força de empuxo que a água exerce é menor do que a força que a Terra exerce, então o objeto vai para o fundo. Tá bom? E quando ele chega na superfície, o que acontece? Quando ele chega na superfície, aí o volume que ele desloca, ele sobe até um certo ponto, tal que o volume que ele desloca de água empata com o peso dele. Né? Quando ele está inteiramente imerso dentro da água, supondo que a densidade do objeto é menor do que a do fluido. Né? Quando ele está inteiramente imerso, o empuxo ganha do peso. Aí ele sobe. Mas quando ele vai subindo, ele vai saindo da água, né? Então o volume que ele desloca vai ficando cada vez menor. Né? Então, aí nesse caso aqui, acontece um empate entre a densidade do fluido e o volume deslocado. O volume deslocado é só isso aqui. Né? Empata com a densidade do objeto vezes o volume inteiro. Né? Isso aqui
é maior do que isso aqui. Mas quando ele chega na superfície, aí isso é compensado pelo fato de que o volume que ele desloca é menor do que esse V. Aí acontece um empate aqui, o bicho sobe até esse ponto aqui, né? Até esse ponto que está ali. A forma do objeto na história da flutuabilidade também é importante. Por exemplo, no caso de um navio, o navio é feito de aço, né? Mas obviamente o aço é muito mais denso do que a água, né? Então como é que o navio flutua? Ele flutua por causa da forma do casco, né? O casco é muito largo, né? Então ele desloca muita água de tal forma que para esse navio aqui, o peso total do navio, né? O peso total do navio está empatando com esse volume aqui, ó, esse volume aqui, precisamente esse volume de água aqui, ó, empata exatamente com o peso do navio. Mas, por exemplo, se você deixar começar a entrar água aqui dentro do navio, né, aí o volume que ele está deslocando de água é menor, né, porque aí tem água no porão e coisa e tal, né? Aí o volume deslocado fica menor, digamos assim, né, do que esse volume deslocado pelo casco aqui, né, porque tem agora água em tudo que é cabine do navio e tal e coisa. Aí a densidade do metal, digamos assim, se revela, né? Aí ali realmente vai para o fundo, né? Ele vai para o fundo, o navio vai para o fundo quando enche de água por causa disso, porque ele passa a deslocar um volume de água, digamos assim, igual ao volume real dele, né? É o volume real, o volume de chapas de aço, digamos assim, né? Do qual ele é composto. É só um comentário aqui sobre flutabilidade de navios aqui. Esse aqui é um exemplo curioso aqui, isso aqui é mercúrio, né? E isso aqui é uma moeda, né? O mercúrio é tão denso, olha a densidade do mercúrio ali, é 13,6 gramas por centímetro cúbico, né? Cada centímetrozinho cúbico do mercúrio tem uma massa de 13,6 gramas. A moeda ali, se ela for feita de níquel, como, né, em geral a moeda é feita de níquel, né? Isso aqui é 8,9 gramas por centímetro cúbico. Então a moeda flutua no mercúrio. E obviamente ela não flutuaria na água, por exemplo, né? Porque a densidade da água seria 1 grama por centímetro cúbico, né? Então, ela não flutua na água, mas obviamente, né, a moeda vai para o fundo do copo d'água, né, mas ela flutua no caso do mercúrio ali. Olha aqui um exemplo aqui do gelo, né? Por que o gelo flutua na água? O gelo flutua na água porque a densidade do gelo é menor do que a densidade da água. A densidade do gelo ali. A densidade da água é essa aqui, a água salgada, né, que eu estou botando aqui, 1.027 quilogramas por metro cúbico. E a do gelo é um pouquinho menor, 934 quilogramas por metro cúbico. O gelo, na verdade, quando a água solidifica, né, ela expande as moléculas, curiosamente, em geral isso não acontece, isso é raríssimo de acontecer, né? Um material que na forma sólida é menos denso do que na forma líquida. As moléculas de água, quando se arranjam na estrutura cristalina, elas meio que, em média, elas se afastam um pouquinho em relação à situação da água líquida, em que as moléculas estão todas bagunçadas, né? Que a gente discutiu até na primeira aula aí de fluidos, né? Elas estão a uma distância lá de uns 3,2 ou 3,3 angstroms uma da outra, a distância média, né? No caso do sólido, acontece uma pequena expansão. Por causa da organização cristalina das moléculas, né? Acontece uma ligeira expansão. E a distância média entre as moléculas aumenta um pouquinho. Aí o material, né, o gelo, fica um pouquinho menos denso do que a água. Não pequena faixa de temperatura, mas fica, né? E aí ela flutua, o gelo flutua, né? Olha a situação desse gelo, esse iceberg aí supostamente está em equilíbrio, né? Então esse aqui é o peso do iceberg, né? É a densidade do gelo vezes o volume total, isso aqui, tudo isso aqui, né? O peso do gelo é o volume dele inteiro vezes essa coisa que está aqui, né? E essa força da Terra para baixo empata com a força da água para cima. A força da água para cima é a densidade da água, que é maior do que a do gelo, porém o volume deslocado é só isso aqui, não é o volume inteiro, é só essa coisa aqui que está sendo deslocada de água aqui, né? Só essa coisa que está aqui, né? Aí um empata com o outro, ele está em equilíbrio ali bonitinho. Se você quiser saber que porcentagem do volume total fica embaixo d'água é isso aqui, é o volume deslocado, né? E o volume total é isso. Se você quiser saber a razão disso, por isso, é só aqui, o volume deslocado sobre o volume total, né? Como isso aqui é igual a isso, né? O volume deslocado sobre o volume total é igual à densidade do gelo dividido pela densidade da água, né? Que é 91%.
né? Então, o iceberg tem 91% do volume, ou gelo mesmo, né? Bota um gelo no copinho d'água e vê lá que tem muito mais gelo dentro da água do que fora da água, né? No caso do gelo na água salgada, 90, da ordem de 90% fica embaixo d'água. 90% do volume fica embaixo d'água. Ok? Olha aqui a flutuabilidade do corpo humano. A densidade do corpo é 983 quilogramas por metro cúbico. Compara isso com a densidade da água, né? A densidade da água é água doce, né? 998 quilogramas por metro cúbico. Então, o corpo humano é um pouquinho menos denso do que a água, né? Por isso que a gente boia. Né? A densidade da água da piscina, água doce, é isso aqui, né? 998 quilogramas por metro cúbico. Então, quando você entra na piscina, você fica com 98% do corpo submerso e 2%, e você está boiando, né? Você fica com 2% acima da superfície e 98% abaixo. Né? No caso da água salgada, dos oceanos, a densidade é um pouquinho maior, por causa do NaCl presente dentro da água, né? Você tem mais peso por volume. Né? E aí a densidade da água salgada é um pouquinho maior. Aí na água salgada você fica com 96% do corpo embaixo d'água e 4% acima. No caso do Mar Morto, lá em Israel, né, a densidade são incríveis 1.240 quilogramas por metro cúbico. É tão salgado aquele negócio lá que essa é a densidade da água lá. Aí quando você deita quando você boia lá no Mar Morto, 79% apenas do seu corpo fica embaixo d'água. Tá ali o fulano ali no Mar Morto ali, boiando com extrema facilidade. Ok. Isso aí são as forças de impulso e as condições de flutuabilidade. Aquilo que eu comentei agora há pouco, né? Por que a gente geralmente ignora a força? A gente considera sempre, né, força de impulso na água, por exemplo, essa é uma força muito importante, mas já do ar a gente quase nunca leva em conta. Porque quando você resolve o problema de mecânica, a gente está no meio da atmosfera aqui, né? Por que a gente ignora solenemente a força de empuxo do ar? Porque por conta do fato da densidade do ar ser tão pequena, essa força é minúscula. Olha só, uma pessoa imersa na atmosfera, que nem todos nós estamos, né? A força de empuxo do ar é a densidade do ar vezes o volume da pessoa. O volume de uma pessoa, você pergunta, como é que você sabe que é 80 litros? Como a nossa densidade é muito próxima da água, então é uma excelente aproximação você tomar, assim, se o sujeito tem 80 quilos de peso, de massa, né? O volume dele é mais ou menos 80 litros. Né? A densidade da água é isso, é 1 quilo por litro. Né? O corpo humano é muito parecido com isso. Né? Cada quilograma de corpo tem mais ou menos 1 litro de volume. Né? Então, uma pessoa de 80 quilos teria mais ou menos 80 litros. De um pouquinho mais de 80 litros, mas só para ter uma ideia, aqui eu botei 80 litros aqui, né, de volume. É uma excelente estimativa de volume do corpo humano você trocar o quilograma pelo litro. Tá? E vezes o G. Então, densidade do ar, vezes o volume deslocado, que é o volume do corpo humano, de uma pessoa de 80 quilos, né? Vezes G. Essa força aí são ridículos 0,95 newtons, que são absolutamente desprezíveis frente ao peso da pessoa. Né? O peso da pessoa é isso aqui. Né? Isso aqui é a densidade da pessoa, aqui que eu estou tomando aqui como sendo a densidade da água, né? Como se a pessoa fosse feita inteiramente de água, uma aproximação razoável aí, né? Vezes 80 litros, isso o peso da pessoa seria da ordem de 782 newtons. Né? Muito, muito, muito menor. Seria menor do que 1 newton. É por isso que isso aqui é totalmente ignorável. Né? Em problemas de mecânica, lá, física 1, por exemplo, nem leva em conta o ar, né? Ignora solenemente. Às vezes, você diz assim, não, no movimento de projéteis, você pode até mencionar, quando o objeto está se movendo em torno do ar, às vezes, às vezes é importante você levar em conta a força do ar, mas certamente o impulso não tem a ver com o movimento da pessoa em relação ao ar. Né? Uma pessoa parada sente o impulso do ar, mas só que a força do impulso do ar é sempre, sempre, sempre desprezível. Tá? Essa é a mensagem desse slide aqui, mas não na água. Né? Na água, a força do impulso é extremamente significativa. Bom, agora uma pergunta aí para vocês refletirem aí. Por que o impulso do ar é tão modesto aqui? 1 newton, menos de 1 newton. O ar não consegue fazer uma força da ordem de 1 newton. Por que o impulso do ar é tão modesto se as forças de pressão são tão enormes? Lembra disso aqui, lá da aula 5? Que eu comentei que a força do ar ali na parte de cima ali da mesa era igual ao peso de um rinoceronte? Então, se a força que o ar faz em todos os pontos do meu corpo é tão gigantesca, como é que a força de impulso total aqui é tão pequena? Né?
Entendeu o argumento? Numa dada superfíciezinha aí pequenininha, quer dizer, em qualquer centímetro quadrado aí da sua superfície do seu corpo, a força de pressão do ar é muito grande, né? Mas a força do empuxo do ar, que é esse cálculo aqui, se mostra ser muito pequena. O que está acontecendo? Por que é possível? Bom, a resposta a essa pergunta é que as forças aqui, essas setas, digamos assim, de força do ar aqui, são enormes aqui, né? Que estão atuando em todos os pontos do meu corpo. Mas acontece que elas estão praticamente todas elas balanceadas, elas se cancelam completamente, entende? E dão origem a essa força minúscula que está aqui. Em cada ponto aí do meu corpo, as pancadas que eu sinto externamente, que eu estou falando, né, do ar, seriam se contabilizadas muito grandes, mas só que tem uma pancada aqui desse lado aqui e tem uma pancada desse lado aqui que é praticamente igual. As duas são muito grandes, entende? Mas acontece um cancelamento quase perfeito das forças de pressão do ar em volta do meu corpo. Ao passo que quando eu estou imerso dentro da água, não. As forças ali na minha cabeça são um pouquinho, são menores do que as forças do meu pé. E é essa diferença com a altura, com a profundidade dentro da água, né, que faz com que produza a força de empuxo. Você não percebeu? A força de empuxo é devida essencialmente ao fato da pressão variar com a altura, né? Com altura. Então, quando você tem um objeto, uma batata aqui dentro do líquido, as pancadas que ela sente de cima são um pouquinho menores que as de baixo. E é isso que dá origem à força do empuxo, né? Então, é o diferencial das forças de pressão com a altura que essencialmente é a causa do empuxo. Então, o ar, que a gente já tinha visto, né, as variações de pressão com altura são desprezíveis. Isso vai de encontro, vai exatamente em paralelo com o fato das forças de empuxo serem muito pequenas. Já a água não. Né? A água, em 10 centímetros de profundidade, 20 centímetros de profundidade, a diferença de pressão já é relativamente grande. Né? Então, isso aqui dá origem a forças de empuxo significativas dentro da água e não dentro do ar, entende? Bom, então vamos analisar aqui esse problema das forças de sucção. Então imagina aqui uma situação. A força de sucção aparece quando as forças do fluido não envolvem inteiramente o corpo. Tá? Então primeiro vamos considerar a situação aqui de um objeto no fundo de uma piscina, por exemplo. Imagina que isso aqui é água e tal coisa. Mas só que na situação normal. Na situação normal, apesar do objeto estar em contato lá com o fundo da piscina, tem uma fina camada de água ali dentro que é suficiente para exercer pressão. Então na prática o objeto está todo envolto em água. Né? E aí a soma das forças da água em volta do objeto é a força do empuxo que a gente vem discutindo. Nesse caso a gente diz que não tem sucção, porque tem força, tem fluido envolvendo completamente o objeto, apesar dele estar no fundo. Tá? Aí nessa circunstância a força é a força de empuxo normal, é a densidade, no caso aí da água, né, vezes o volume do objeto, vezes G. Né? Isso aí dá uma força para cima e tudo bem. Essa é a força do líquido em volta do objeto, é essa força para cima aí. Agora, suponha que existe sucção. Existe sucção significa que essas forças aqui embaixo, na verdade, não existem, porque não tem vácuo aqui embaixo. Né? Então, o objeto está grudado ali no fundo, né? Então não tem de fato nada de fluido, então não tem pressão ali embaixo. Aí, para você calcular a força do fluido, você faz um truque, você acrescenta essa força que não existe e subtrai ela mesma. Né? Aí as forças azuis aqui são as mesmas de antes. Né? E você tem que acrescentar essas forças vermelhas que estão aqui. Né? Essas duas forças aí são a força azul, é a força de empuxo normal, né, a soma de todas essas forças azuis aqui, e aí você desconta, acrescenta essas forças para baixo, o sinal negativo aqui, porque o sentido das forças positivas é para cima. E a força para baixo é igual à pressão do fluido aqui embaixo, no piso aqui da piscina, digamos assim, né, vezes a área de contato onde está havendo a sucção ali. Né, é a pressão ali no fundo da piscina. Essa força aqui é para cima, como toda força de empuxo, mas essa aqui é para baixo. Tá? Então, essa é o que acontece. Quando você tem força de sucção, a força do empuxo, digamos assim, é reduzida. Né? É reduzida significativamente, porque o objeto não está inteiramente envolvido pelo fluido. Tá, agora vamos botar números aqui nesse caso. Imagina que você tem, que é uma pessoa, né? Uma pessoa, um volume de 80 litros, é uma pessoa de mais ou menos uns 77 quilos, né? A massa dela, o peso dela é 771 newtons, né? Imagina que a área de contato lá é tipo uma área de um ralo de piscina, né? Uns 30 centímetros
quadrados, talvez até um pouco mais do que isso, e suponha que ele está a 2 metros do fundo da superfície da piscina. Ok? Vamos calcular essas forças, a força de empuxo e a força de sucção, digamos assim. Né? Como é que fica? A força do empuxo é a densidade da água, 998 kg por metro quadrado. O volume é o volume do corpo da pessoa, 80 litros, né? E o G. A pessoa sente uma força para cima de 782 newtons. É isso, nesse caso aqui, é a força para cima que a água faz sobre a pessoa. Mas nesse caso, não. Nesse caso, esses 782 newtons é descontado da profundidade, da pressão no fundo da piscina, vezes a área de supostamente 30 centímetros quadrados. A pressão da água aqui embaixo é P0, né, mais ρ, G e 2 metros aqui, né? Se você fizer a conta ali, a pressão, multiplicar a pressão pela área ali, você encontra que a força de sucção é 362 newtons dirigida para baixo. Então, essa força aqui ainda é maior do que essa, né? Aí você diz, então não tem problema nenhum. A água, essa é a força total da água, entenda isso, né? Por favor, isso aqui é a força total da água nesse caso aqui. É uma força de empuxo reduzida para cima, né? Ao passo que no caso normal é uma força de 782. Tudo bem, a pessoa ainda vai subir nos dois casos. Não, não vai subir nos dois casos, não. Porque você está esquecendo do peso da pessoa, a força que a Terra faz na pessoa. Né? Nos dois, essa força que está aqui corresponde a um peso de 37 quilogramas. Se você lembra que a Terra ainda está puxando o objeto para baixo, no caso normal, a força de empuxo é um pouquinho maior do que a força peso e a pessoa vai para a superfície, né? Sobe aqui na superfície. Mas nesse caso, não. Nesse caso, a força peso da pessoa é adicionada dessa força de sucção aqui para baixo, que equivale a 37 quilos. Entende? A pessoa é realmente pressionada para baixo. A soma do peso dela e da força de sucção grudam ela no fundo da piscina. É extremamente perigoso esse tipo de situação, você ter ralo de sucção na piscina e você passar perto do ralo de sucção de maneira a ficar numa situação onde aparece essa força aqui, onde você tem a sua força de empuxo reduzida. Okay? Então, por conta disso é que as pessoas instalam aqui, isso aqui é um anúncio aí que eu tirei da internet, aqui um ralo anti-aprisionamento. Aí os caras botam embaixo, aqui tem um ralo normal aqui embaixo, né? Aí o cara bota essa coisa meio abaulada de plástico aqui, né? De maneira que quando a pessoa senta ou passa perto dessa coisa aqui, ela não, efetivamente não gruda, né? Pelo formato abaulado do negócio. É extremamente perigoso esse negócio mesmo, porque a pessoa fica realmente grudada no fundo da piscina, se houver essa força de sucção. Né? O empuxo é tão reduzido que a força líquida da terra e mais a da água é dirigida para baixo. Né? Ok. Agora um problema clássico aqui. O problema é assim: você imagina que tem um barco contendo um peso lá em cima e está flutuando aí num certo volume de água aqui, né? Isso aqui é água, isso aqui é um troço meio artificial, como se fosse uma piscina, digamos assim, né? O barquinho com a massa lá em cima. Agora contrasta com essa outra situação aqui. O sujeito tirou o peso, esse material aqui é mais denso do que a água, e jogou na água. E ele foi para o fundo. Aí a pergunta: esses dois níveis de água aqui, quem que é maior? Quem que é maior? Depois que você faz isso, né? Depois que você joga o peso lá embaixo, o nível de água sobe, desce ou permanece igual? Né? Vamos responder essa pergunta aqui, analisando separadamente os dois casos. Né? Esse caso aqui, o que você está vendo ali nesse primeiro caso aqui? O volume deslocado, nesse caso, é esse volume aqui, atenção, né? Esse é o volume de água que está aqui, que está produzindo um empuxo. Né? Esse é o volume de água que está sendo deslocado. É só esse tantinho aqui, tá vendo? Né? Então, a força, o volume deslocado, nesse caso, é a massa da coisa amarela mais a massa do barco, né? Vezes a densidade do fluido. Né? Isso está dizendo que o peso desse troço amarelo mais o peso do barco, esse emisão vermelho mais o emisão amarelo vezes G, está empatando com a força do empuxo para cima, que é a densidade do fluido vezes o volume deslocado vezes G. Eu só rearrumei a equação do empuxo para escrever o volume deslocado em termos da massa do barco, a massa do peso e a densidade da água, aqui, a densidade do fluido. E nesse caso que está aqui? Qual foi o volume que foi deslocado? Por que eu estou preocupado com o volume deslocado? Porque o volume deslocado é que se reflete na posição do nível, né, do nível do lago aqui, dessa piscina que está aqui. Qual é o volume deslocado nesse caso? O volume deslocado nesse caso é esse volumezinho aqui embaixo do barco ali, né? Que só é o necessário para empatar com o peso do barco. Então, esse volumezinho aqui, ó,
esse tantinho que está aqui, é simplesmente a massa do barco vezes a densidade do fluido. Né? O contraste aqui, quando o barco está mais pesado, digamos assim, né, ele tem que deslocar mais água. Quando ele está vazio, né, ele só tem que deslocar isso aqui. Né? Mas quando se jogou esse objeto lá no fundo do lago, ele deslocou o próprio volume dele. Né? E o volume dele pode ser escrito como a massa dele dividido pela densidade dele. Né? Esse é o volume da peça amarela, que está deslocando água, certamente, e esse volume que está aqui é o volume ali embaixo do barco. Entendeu? Pronto. Esse é o volume deslocado nesse caso, e esse aqui é o volume deslocado nesse caso. Qual dos dois é maior? Aí eu vou reescrever esse lado esquerdo aqui dessa forma. Isso aqui é uma soma, né? Então fica m sobre a densidade do fluido, que é igual ao m sobre a densidade do fluido que está ali. E apareceu uma razão aqui, que é a massa do barco dividido pela densidade do fluido. Então, para saber se esse aqui é maior do que esse, eu só preciso descobrir se essa fração aqui é maior ou menor do que essa. O que você acha? Tudo depende da comparação da densidade da água, do fluido, né, com a densidade do objeto amarelo. Ora, se o objeto foi para o fundo, é porque a densidade dele é maior do que esse cara que está aqui. Entende? Então, esse denominador aqui é menor do que esse denominador aqui. Entende? Esse denominador aqui é grandão. Então, essa fraçãozinha aqui é menor. Né? Esse cara é grandão e esse é pequeno. Né? Então, essa fração que está aqui é pequena, é menor do que essa fração que está aqui. Então, o que você conclui é que esse volume deslocado aqui, nesse caso aqui, é menor do que esse volume que está aqui. Entende? Aí a resposta é essa. Quando você joga o peso que está em cima do barco para o fundo, o nível da água desce. Quer dizer, porque o nível da água, a posição do nível da água é proporcional à altura, né? Quando você está deslocando muita água, o nível da água sobe, né? Porque a quantidade de água que tem nos dois casos aqui é suposta igual, né? Então, se você desloca uma quantidade de água muito grande, se você embota aqui dentro da água um volume, imagina que você colocasse dentro da água aqui um troço desse tamanho, o nível da água ia lá para cima, né? Então, aonde você deslocar mais água, mais o nível vai subir, né? Então, aqui você desloca menos água do que aqui, né? Aqui você desloca mais. Então, o nível aqui é maior do que o nível aqui. Entendeu? Essa que é a resposta desse problema. Quando você joga o peso para o fundo, o nível da água, puf, desce um pouquinho. O nível do lago entre aspas, né? Enfim, o nível da água desce um pouquinho, porque você desloca menos água. Tá bom? Ok. Vamos considerar agora o efeito de acelerações sobre o empuxo. O que eu quero dizer com isso? Empuxo em um fluido acelerado. Imagina aquela situação que a gente começou discutindo na aula, um objeto totalmente imerso num fluido, e ele está sob a ação de todas essas forças aqui que o fluido exerce sobre a superfície dele. Né? A equação de Newton do fluido deslocado, quer dizer, imagina que no lugar desse objeto aqui tem o próprio fluido. Né? A equação de Newton do fluido fica assim escrita: a força de empuxo, que é a soma de todas essas setas azuis aqui, é o que se chama da força do empuxo, né? Mais a massa do fluido, correspondente a esse volume amarelo. Esse aqui é o peso do fluido correspondente àquele volume amarelo, melhor dizendo, né? Isso aqui é igual a zero. Isso foi o que a gente discutiu lá no início da aula. Por que seria igual a zero? Porque eu estou supondo que o fluido não está acelerado, né? Então, a força total sobre esse volume amarelo feito de fluido, a soma das forças sobre ele tem que ser zero, porque ele não está acelerado. Né? Quando o objeto não está acelerado, a soma de forças tem que ser zero. E esse objeto aqui, caso você imagine ele ser feito do próprio fluido, ele só está sujeito a essas forças. A força do fluido exterior a ele, né? E a força da Terra. Né? E a soma dessas duas forças tem que ser zero. Mas se o fluido inteiro estiver acelerado, essas duas forças aqui têm que ser responsáveis pela. Ah lá, isso é a força de empuxo, né, que a gente discutiu lá no início da aula. É para cima, dirigida para cima, porque é o negativo do G. Né? Agora, se o fluido estiver acelerado para lá, aí a coisa muda. Porque aí a força do fluido em volta desse volume amarelo, mais o peso do fluido amarelo, a soma dessas duas forças tem que ser responsável, porque só tem essas duas forças agindo sobre esse volume aqui de fluido, sobre o fluido deslocado. Né? A soma dessas duas forças tem que ser igual à massa do fluido, que é a densidade do fluido vezes V, né? Vezes a aceleração que o fluido inteiro está sujeito. Entende?
Essa que é a diferença. Se o fluido estiver acelerado, aparece isso aqui. Você tem que adicionar essa coisa aqui na equação de Newton do fluido deslocado. Se não, é zero, é o que a gente discutiu no caso anterior. Mas nas duas análises, segue verdade que essa força que você está obtendo aqui é a força que qualquer objeto que tenha esse volume V e esteja integralmente imerso no fluido vai experimentar. Não interessa do que seja feito o volume G. Né? Então você está calculando de fato a força de empuxo. Né? Então, na presença, quando o objeto inteiro está acelerado, quando o fluido inteiro, inclusive o objeto, né, está acelerado, aí acontece, essa é a equação de Newton. Né? E aí você conclui que a força de empuxo, nesse caso, é a densidade do fluido, de novo, vezes o volume do objeto, igualzinho a antes, só que em vez de ter simplesmente menos G aqui, você tem A menos G. Entende? Essa que é a diferença. Então, a força de empuxo agora aponta com um certo ângulo. Por quê? Porque o pedaço horizontal dela, aqui, o pedaço horizontal dessa força roxa que está aí, a massa de água deslocada, isso aqui é a massa de água deslocada, né? Vezes a aceleração A. A aceleração A está sendo suposta horizontal aí, né? Então, a força de. Essa essa componente do vetor roxo. E o componente vertical é a de antes mesmo, é a massa do fluido deslocada vezes G, dirigida para cima. Essa componente vertical aqui é igualzinha a de antes. Né? Se a aceleração é zero, fica tudo como antes, a força de empuxo é para cima. Mas se o fluido estiver deslocado para a direita, a força de empuxo, a força que o líquido faz aqui ó, em volta do objeto, a força de todas as pancadinhas do líquido aqui em volta do objeto é dirigida para cima. Entende? Não desculpa, é dirigida em ângulo aqui. Tá? É isso que é o efeito da aceleração do fluido. Bom, então esse efeito aí de empuxo, o empuxo em situações onde o fluido está acelerado dá origem a umas coisas curiosas. Então, imagina que esse ônibus aqui tem um balão cheio de hélio preso ali ao fundo do ônibus ali, né? Então o ônibus aí no caso aí está parado ou então está com velocidade constante, né? E aí nesse caso não há aceleração, né, do ar em volta do balão, que é o que é responsável pelo empuxo. Então o empuxo do ar aqui em volta do balão é dirigida para cima, é aquele caso normal, né? Aí, nesse caso, a situação fica assim, desde que, obviamente, a densidade do que tem dentro do balão aqui seja menor do que a densidade do ar. Né? No caso, por exemplo, de hélio, né? O gás hélio tem uma densidade menor do que a do gás do que o ar atmosférico. Né? Aí, nesse caso, aí, a força do empuxo é maior do que o peso, né? E aí o barbante aqui fica esticado para cima ali para ajudar, né? A tensão para baixo aqui ajuda o peso para empatar com a força do empuxo, que é maior do que o peso. Tá, mas o ponto é a força do empuxo. A força do empuxo é para cima, o balão fica esticado para cima, caso ele seja menos denso que o ar, né? Aí olha o que acontece quando o ônibus acelera. O que você acha que acontece quando o ônibus acelera? Quando o ônibus acelera, o balão vai para frente. Porque a força do empuxo, como a gente acabou de ver aqui, tem uma componente horizontal que é no mesmo sentido da aceleração do ar. O ar todo aqui dentro do ônibus tem a mesma aceleração do ônibus, né? Então o balão vai para frente quando o ônibus acelera para frente, e reciprocamente. Se o ônibus frear, o balão vai para trás. Né? É meio contraintuitivo isso, porque a gente está acostumado, por exemplo, em situações onde tivesse um pêndulo pendurado aqui. Né? Se tivesse um pêndulo pendurado aqui, quando o ônibus acelera para frente, o pêndulo vai para trás, né? Ao passo que o balão vai para frente, tá? Porque o impulso que o ar acelerado exerce tem uma componente horizontal no mesmo sentido da aceleração que o ar está experimentando, tá bom? Bom, então isso aí encerra o contexto de hidrostática, de fluidos estacionários, né? Agora a gente vai discutir o escoamento, o problema de escoamento de fluidos. O que acontece quando o líquido está correndo por um cano, coisas desse tipo. Né? O tipo de fluido que a gente vai considerar vai continuar sendo um fluido ideal e o tipo de escoamento que a gente vai discutir já vou comentar. Então, como é que a gente descreve o movimento de fluidos? Usando que tipo de variáveis? Então, imagina aqui que tem água fluindo por esse cano aqui, né? A gente, num determinado ponto ali do cano, a água naquele ponto tem uma certa densidade, o fluido, né, tem uma certa densidade, uma certa pressão e uma certa velocidade. Né? Já em outro ponto, ali, por exemplo, naquele joelho ali, naquele ponto amarelo, ele pode ter uma outra densidade, uma outra pressão e uma outra velocidade.
Então, as coisas que a gente usa para descrever o escoamento de fluidos são exatamente essas três coisas: a densidade, a pressão e a velocidade. A densidade e a pressão são números, né? São grandezas escalares, a velocidade é um vetor. Né? E esse argumento aqui é porque em cada ponto do espaço, no caso, em cada ponto dentro do cano, melhor dizendo, né? E em cada instante de tempo, essa coisa pode ter um valor diferente. Né? Então, a princípio, a densidade é uma função do ponto onde você está, e em cada ponto pode acontecer da densidade mudar com o passar do tempo. Né? A mesma coisa com a pressão, a mesma coisa com a velocidade. A gente vai fazer 4 hipóteses sobre o tipo de escoamento. O primeiro é que a hipótese é que o escoamento é estacionário. O que significa dizer que o escoamento é estacionário? Significa dizer que essas três grandezas, tanto a densidade em todos os pontos do cano, a pressão em todos os pontos do cano e a velocidade em todos os pontos do cano, não mudam no tempo. Ok? Não muda. Isso é que significa estacionário. Né? Deixa eu mostrar para vocês um filmezinho aqui para você perceber o que quer dizer na prática um escoamento. Então, olha esse exemplo aqui de um escoamento estacionário. Esse líquido aqui, esse tubinho aqui transparente, está escoando um líquido aqui. Nem parece, né? Porque nada está mudando no tempo. Se você fosse capaz, por exemplo, de medir nesse ponto a velocidade do fluido, ela seria sempre a mesma. Se fosse capaz de medir a pressão e a densidade, seria sempre a mesma. Tá? Sempre que você vê um líquido que dá a aparência de que não tem nada mudando nele, ele está numa condição estacionária. Olha essa outra situação aqui. Dá a impressão que é um tubo de vidro, né? Será que é um tubo de vidro, essa coisa estranha aí? Vamos ver o que é isso aí. Esse é um tubo de vidro lá. Agora vamos ver mais de longe. Não, não é um tubo de vidro. É um escoamento totalmente estacionário. Aqui nessa ponta aqui já não é mais estacionário. Ali você já vê que o filamento já se fragmenta, né? E aí num instante está de um jeito, no outro instante está outro jeito. Aqui está havendo mudança no tempo, mas daqui para cima o escoamento é verdadeiramente estacionário. Tá? A segunda hipótese, que o fluido é incompressível. Em outras palavras, a densidade em todos os pontos do cano vai ser sempre a mesma. Isso é muito razoável, porque, especialmente se você estiver falando de líquidos, né? Líquidos são praticamente incompressíveis. Tá? Então, a densidade vai ser uma constante. Se O é água, então a densidade da água em todos os pontos do cano, não interessa com que velocidade a água está fluindo, qual é a pressão naquele ponto, a densidade vai ser sempre a mesma. Tá? O fluido é incompressível. A segunda hipótese, o fluido é não viscoso. O que quer dizer isso? Quer dizer que não tem um atrito interno no fluido, não tem nem repulsão nem atração entre o fluido e as paredes do cano. Tá? É, a força entre o fluido e as paredes do cano é sempre normal. Lembra da primeira aula de fluidos, né? Que fluidos não viscosos, a força entre o fluido e como não existe essa atração nem repulsão entre o fluido e as paredes do cano, então a força que o fluido faz na parede do cano é sempre perpendicular à superfície do cano. Tá? E uma consequência que vai ser fundamental para a gente, de não existir atrito interno no fluido, nem atrito, digamos assim, entre o fluido e as paredes do cano, é que a energia do escoamento vai ser conservada. Né? Essa aqui vai ser a consequência mais importante, que com ela a gente vai derivar uma equação importante que se chama a equação de Bernoulli. Tá? Então não tem atrito interno no fluido, nem existe atração, nem repulsão. Então, olha as consequências da atração entre as moléculas no escoamento. O exemplo do efeito da viscosidade no escoamento. Isso aqui são óleos para carro, né? Esse aqui é o de menor viscosidade, com viscosidade crescendo para lá. A razão desse comportamento aqui é o fato de que as moléculas de óleo elas se atraem mutuamente. É muito difícil uma escorregar sobre a outra, né? Isso tem uma grande viscosidade. Aquele cara ali nem começou a escoar.
Isso é viscosidade, esse é o efeito. A gente não vai discutir esse tipo de situação. O outro efeito da atração e repulsão entre o fluido e as paredes, a gente comentou já no contexto da hidrostática, né? Esses efeitos capilares aqui, a gente não vai discutir isso aqui. A gente nem discutiu na hidrostática, nem vai discutir agora, né? Isso aqui a gente já tinha comentado, né? No caso do escoamento, o efeito da repulsão e da atração entre o fluido e as paredes é essa aqui. Se tiver água, por exemplo, fluindo, um fluido viscoso, né, escorrendo dentro desse cano, se o fluido tiver alta viscosidade, for um óleo, por exemplo, desse aí que você acabou de ver, aí o que acontece é que o perfil de velocidades ao longo do cano tem esse perfil aqui que o fluido flui, o líquido o fluido flui melhor no centro do cano do que perto das paredes, porque existe uma forte, digamos assim, uma forte interação, né, entre as moléculas de óleo e as moléculas do cano, então o escoamento ali nas vizinhanças do cano tem sempre uma velocidade menor do que no centro. Esse tipo de coisa aqui a gente não vai ver, tá? A gente não vai discutir esse efeito. Nossos fluidos vão ser desse tipo aqui. A velocidade de escoamento vai ser sempre uniforme numa seção reta do cano. Tá? Isso é a consequência de baixa viscosidade. Na verdade, o nosso limite é de zero viscosidade, né? É esse tipo de coisa aqui que a gente vai estar discutindo. Isso aqui a gente não, embora seja extremamente importante, né, em vários contextos, a gente não vai estar discutindo esse tipo de comportamento. Só por curiosidade, como é que seria a água? A água tem viscosidade? Tem viscosidade e tem efeitos muito visíveis assim, da viscosidade da água, né? O que deixa, quando você lava a mão, né, você tira a mão da água, lá sua mão continua molhada, né? Isso aí é uma consequência do fato de que a água tem uma certa atração lá pela sua pele, né? Se a água efetivamente não tivesse viscosidade nenhuma, você tirava a mão da água e sairia imediatamente toda a água da sua mão. E outra, os tecidos, por exemplo, né, a água fica presa nos tecidos porque ela se sente atraída, né, pela malha do tecido. Né? Se a água não tivesse viscosidade, você pingaria toda a água e a camisa ali ficaria seca instantaneamente depois de você molhar. Né? Então, existe efeitos bem visíveis e tem consequências importantes a viscosidade da água. Tá? Então, a gente vai estar tratando tem gente que diz que esse tipo de fluido que se discute em Física 2 é água seca. Né? Seria uma água que não tivesse nenhuma dessas propriedades normais que a água tem. Né? Mas realmente seria isso. É uma água que não grudaria em nada. Né? Mas esse é o tipo de fluido que a gente vai estar discutindo. A força entre o fluido ideal e as paredes é sempre normal. Né? Eu comentei isso aí há alguns slides anteriormente. Olha aqui o que acontece aqui microscopicamente ali as moléculas colidindo na superfície. Imagina que isso aqui é um fluido, né? Isso aqui é a parede do cano ou do recipiente, né? As colisões, quando não existe viscosidade, né? As colisões são sempre especulares, digamos assim, né? Porque não tem componente tangencial nenhuma da força quando a partícula bate ali na parede, a força é sempre normal, né? Isso implica que a força que o fluido exerce na parede vai ser ortogonal, né? É, isso dá origem a uma força perpendicular à superfície. Né? E se o fluido estiver escoando com velocidade v fluido em relação ao cano, se não há atrito entre o fluido e as paredes, a força continua sendo normal. Esse é que é o ponto. Né? Esse comportamento aqui se verifica para fluidos ideais com ou sem escoamento. Né? A gente já usou isso no caso da hidrostática, né, que é a força da água a força do fluido num objeto que esteja dentro dele é sempre perpendicular à superfície do fluido e vai continuar usando isso, mesmo quando o fluido estiver escoando, tá? Porque o nosso fluido é ideal. Um fluido real, não. Um fluido real, tipo um mel, né? Um mel escorrendo numa colher, você sente que o mel arrasta a colher para junto dela, né? Arrasta a colher no sentido do escoamento. Né? Isso é consequência da interação, né, entre as moléculas do mel e o metal da colher. Né? O nosso fluido ideal não vai ter nada disso. Tá? O nosso fluido ideal vai estar escoando aqui pelo cano e vai continuar fazendo uma força simplesmente perpendicular ao cano. Tá? A pressão, portanto, é bem definida mesmo na presença de escoamento. Né? A pressão é sempre essa força normal aqui por unidade de área. Né? Vai continuar sendo bem definida mesmo na presença de escoamento. Quando existe interação entre o cano, aí além dessa força perpendicular aqui, apareceria uma força tangencial. A gente não vai discutir essa força tangencial.
E o escoamento o tipo de escoamento que a gente vai tratar é o chamado de escoamento irrotacional. Tem um desenhozinho aqui para explicar o que quer dizer isso. Quer dizer que uma pequena esfera, você identifica se um escoamento é ou não é irrotacional, imaginando uma pequena esfera sendo arrastada pelo fluido. Se a esfera não gira, apenas translada, o escoamento é irrotacional. Olha aqui a ilustração. Imagina esse escoamento que está aqui, né? É um tipo de escoamento que seria de um fluido real, né? Um fluido com viscosidade dentro de um cano. Agora imagina uma esferazinha sendo arrastada, o fluido está indo nessa direção aqui, por exemplo, ao longo dessa linha aqui, né, um objeto que você bota aqui vai sair andando nessa linha que está aqui. Agora imagina uma esferazinha ali. A esferazinha está marcada ali para a gente conseguir ver a rotação, se existe ou não, se acontece ou não acontece rotação na esferinha. Aí o que você acha que acontece quando essa esferinha... Bom, essa esferinha vai andar para a direita, claro, né? Como todo fluido, ela vai andar para a direita. Mas você percebe que, como a velocidade, à medida que você sobe, a velocidade do fluido diminui, significa que a velocidade da esferinha naquele ponto ali vai ser para a direita, sim, mas uma velocidade um pouquinho menor do que aqui embaixo. Né? E aí, nesse contexto, a bolinha vai para frente, andando, rodando para trás, assim, né? Porque a velocidade no fundo da bolinha ali é um pouquinho maior do que lá em cima. Então, esse escoamento não é irrotacional, ele é rotacional. Né? O objeto vai girando à medida que ele vai sendo arrastado. Né? Isso é um escoamento rotacional. Contrasta isso com uma situação onde o perfil de escoamento é esse, como eu disse que vai ser o tipo de perfil de escoamento que a gente vai discutir. Aí, nesse caso, o escoamento é irrotacional. A velocidade no topo da esferinha ou a velocidade no baixo é tudo igual. A esferinha vai andando assim, ó, sem girar. Né? Esse é um tipo de escoamento que é irrotacional. Né? A gente vai discutir esse tipo de situação. Né? Os perfis de velocidade, como a gente vai discutir daqui a alguns instantes, os perfis de velocidade de escoamento ao longo de uma seção transversal do cano vão ser sempre supostos ser uniformes. A velocidade aqui no topo, né, na parede do cano, bem no meio e tal, tudo isso vai ser sempre igual. Tá? Isso vai dar origem, em particular, ao fato de que o escoamento vai ser rotacional.